Olá pessoal, Bruno Alves aqui. Quero dizer que estou curioso, né? Porque parece que o 38, Renato 38, eu sou muito fã do cara. Acho o Renato 38 um cara sensacional, um cara super inteligente, um cara super coerente. E tenho certeza que ele comentou aqui de Terra plana, né? Primeira vez que eu vejo. Se comentou outras vezes, o vídeo tem 2 dias, né? Então, se ele comentou outras vezes, eu não sei, tá? Eu sei que tem um vídeo de 2 dias aqui do Renato 38 falando sobre Terra plana. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. O que ele falou, né? Eu tô curioso, né? Pra ver, eu vi o iniciozinho, vi algumas coisas que ele falou e realmente são coisas de alguém que nunca estudou profundamente o assunto, como ele mesmo diz, logo no início da resposta. Nunca estudei profundamente, mas aí ele vai falar. Então eu vou dar essa resposta com muito respeito a esse cara que eu admiro e acho um cara bacana, né? Vamos lá, vamos ver o que ele diz aí, ó. Sobre Terra plana e Terra globo. O que você tem a dizer isso? Eu não estudei profundamente sobre isso não, mas se qualquer pessoa que fizer a raiz, mestre, capitão amador, que tiver que estudar como é que chama? A astronomia, né? A navegação astronômica, vai entender que a Terra é um geóide, não é isso? Vamos lá, né? Então, 38. Vou lá para trás, vou voltar lá atrás, né? Como os sumérios, os fenícios, que eram grandes navegadores, inclusive tem relatos, né, de fenícios que estiveram no Brasil, né? Atravessavam oceanos. E mesmo no princípio das navegações, onde os caras tinham medo, né, de cair da borda da terra. Na época dos descobrimentos, por exemplo, muitos trabalhadores, marinheiros que iam para os navios, eles tinham medo de que poderiam cair da borda da terra ser plana. E eles faziam navegações incríveis, né? Como, por exemplo, o Fernão de Magalhães fez, como James Cook, como não se tinha, né? A navegação astronômica era feita por um astrolábio, né? E, cara, não se falava em terra-bola, nada disso até ali, né? Tinha discussão, sim. Mas se eu for falar dos sumérios, dos fenícios, dos vikings, né? Aí com certeza não. Mas, mesmo assim, nas grandes navegações, inclusive os capitães dos navios, eles eram doutrinados a acreditar que a Terra é uma bola, para que eles não tivessem medo de cair da borda da Terra, porque muitos tinham esse medo. Então, é aquela época que se tinha navegação ao longo da história e não era discutido, né, se a Terra era plana ou se era uma bola. Navegava-se apenas se orientando pelas estrelas, sem precisar saber qual era a forma da Terra. E quanto à forma da Terra ser o geóide, como ele diz, né? Na realidade, o geóide, segundo o modelo, é um modelo gravimétrico da Terra. A Terra, quanto à sua forma, segundo a ciência moderna, ela é um oblato esferoide ou um elipsoide de revolução. Assim eles classificam, né, a forma da Terra. Geóide é apenas um modelo gravimétrico. Vamos lá, então. O Renato 38 está aqui falando, assim, realmente mostra que ele não tem profundo conhecimento do assunto. Vamos ver mais o que ele fala. Quem tiver dúvida sobre isso, existe uma questão que é muito simples. Inclusive o pessoal fala de reflexão de côncavo, convexo. Se a Terra fosse de fato plana, você subisse num lugar bem alto e você tivesse uma lente poderosa o suficiente, você veria a África, não é isso? Você vê a África? Não, Renato. Não, porque o horizonte ele não é físico, né? O horizonte é uma linha em que ela é pura questão de ótica. Segundo a lei de Snell, a luz ela reflete e ela desvia por camadas atmosféricas, porque nós temos um gradiente de densidade. Então eu posso dar o exemplo desse caso aí para o Renato 38. É o exemplo de uma bicicleta numa ponte plana, tá? Perceba que o rapaz é a mesma coisa que acontece com um navio no mar, tá? O rapaz vai indo, veja que ele vai embora, daqui a pouco o corpo dele vai ser cortado no meio, porque vai ter a reflexão total, ok? E depois, vai criando ali a miragem inferior, e depois ele vai sumir nessa ponte. E não vai ter zoom telescópio que vai recuperar essa imagem, só quando a câmera se eleva é que você consegue ver o ciclista numa ponte plana, tá? Por que isso acontece? Porque ali o Sol aqueceu,
o chão, o asfalto, né? Levantando vapor. O ar mais quente e úmido, ele é menos denso do que o ar frio e seco, que está acima. Portanto, a luz, ela refletiu do mais denso para o menos denso. A partir daí, se afastando da normal, ok? Como diz a lei de Snell, se afastando da reta normal, até chegar num ângulo maior do que o ângulo limite, e assim causando a reflexão total. Por isso, nesse caso aí dessa imagem, né, que você tem uma árvore ali, miragens no deserto, né, quando o cara vê lá, parece que tem água no deserto, é justamente o céu refletido no chão. Por isso que dá aquela impressão, aquilo ali é água, e o cara fica lá, nunca chega aquela água. Isso também acontece no asfalto, acontece em vários lugares. Nesse caso desse carro aí, nessa estrada, por exemplo, você vê que o carro primeiro some pela roda, depois vai sumindo os faróis, depois ele faz a reflexão total, né? Ali a miragem inferior, e depois ele vai... Tá chegando um monte de notificação aqui, perdão. E depois faz a miragem inferior, e depois ele vai desaparecer, não adianta. A câmera está no zoom máximo. Ele só vai voltar a ver esse carro novamente se ele elevar a câmera. Então não importa para onde você se eleve, não importa, vai chegar um limite que a ótica não vai permitir que você veja. E é exatamente isso que ocorre com o barco no mar. Ele vai indo até que causa a reflexão total, né, a miragem inferior, depois ele afunda, e para você ver ele de novo, só se você subir num prédio, né? Se você estiver na beira do mar, depois você vai ter que subir num prédio para vê-lo novamente. Mas até aí também vai ter, a ótica vai dar um limite para essa visualização. Então, se você subir numa montanha, por questões de ótica, você não vai ver a África. Isso é pela lei de Snell Descartes, ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver mais o que o 3/8 fala. Então, as coisas, lembrando, somem no horizonte. Você não consegue ver a África. Não é porque tem curvatura, não é por nada disso. Você não consegue ver por uma questão de ótica, ok? Lei de Snell Descartes. Agora, porque a pergunta que eu faço ao 3/8 é: por que então, se a Terra tem um cálculo de curvatura, tá? São ali, a cada 111 quilômetros você tem 1 grau, né, de inclinação, que são 966 metros de queda. Isso significa que quanto mais próximo você vai estar indo, a cada quilômetro são 8 centímetros de queda. Então, se você não poderia ver, por exemplo, uma ilha lá, dependendo da altura dela, a 42 quilômetros. Não poderia ver nada daquela ilha, e a gente vê grande parte da ilha. Só não vê mais por causa da questão de ótica que oculta a base, ok? Para dar um exemplo bem claro, né? Essa imagem aí é bem interessante, que mostra como a luz chega, né? A luz, ela vem do sol, é refletida nessa árvore, ela vai do meio mais denso para o menos denso, porque aqueceu ali o chão do deserto, né? Então, mais baixo fica menos denso, a luz reflete ali, ok? Se afasta da normal até atingir um ângulo maior do que o ângulo limite e causar reflexão total até o olho do observador. Mas a luz que chega na base dessa árvore, ela já atingiu o ângulo maior do que o ângulo limite. Então, a luz dela vai passar por cima da cabeça dessa observadora. Por isso, ela não vai ver a base da árvore. Se ela quiser ver a base da árvore, ela vai ter que se elevar. É por isso que as coisas somem no horizonte. Não é porque tem uma curvatura. Se tivesse curvatura realmente, se o horizonte fosse físico, a gente não enxergaria ilhas que deveriam estar encobertas segundo os cálculos de curvatura. Inclusive, nesse meu vídeo aí, teste da Ilha de Búzios, aí eu dou todas as informações da distância do alvo, da altura do observador, a altura do alvo, o que deveria estar encoberto, e eu vejo grande parte dessa ilha aí. O vídeo tá aí, tá? Para o Renato 3/8 quiser ver, tá na descrição. Então vamos lá, vamos ver o que ele fala mais. Se o homem foi à Lua, já é outra conversa. Aquilo ali pode ter sido fabricado, né? Isso eu não estou dizendo que o homem foi à Lua. Aquilo pode ter sido fabricado, peça de propaganda, não é isso? Agora, que a Sputnik foi lançada, não existe dúvida. A Sputnik deu a volta na Terra emitindo sinais, ou não. Qualquer pessoa que tinha rádio amador na época, eu conheço várias pessoas que receberam o sinal de Sputnik. Qualquer um hoje em dia não recebe sinal de satélite, alguém vai... Isso é complicado, porque eu acho que isso, inclusive, é um atraso, né, para a Terra plana. Bruno Alves, tá? Desculpe aí os amigos que são contrários, tá?
Não vejo por que a dificuldade de se entender que existam corpos no confinamento magnético. Se a gente pode experimentar isso aqui em laboratório. Corpos no confinamento magnético. Se a Terra, os terraplanistas acreditam que a Terra é elétrica e magnética, por que não se pode colocar objetos no confinamento magnético? Eu não entendo como não. É claro que pode, então pode ter satélite sim. Gente, a gente vê os irídios, a gente vê o Starlink passar. Não tem problema não, a velocidade que balões não poderiam fazer. Então eu não sei qual é o motivo de se negar que possam existir satélites. Se eu posso confirmar o confinamento magnético em laboratório, por que não, se eu acredito que a Terra é elétrica e magnética, eu não posso acreditar que eles coloquem objetos, não por gravidade, por órbita, né? Como eles chamam os satélites ditos orbitais, mas os satélites em confinamento magnético, tá? Não sei por que tem essa dificuldade. Eu acredito nos satélites. Essa é a minha visão, tá? Então não vejo problema nenhum. Se eu posso experimentar em casa, no laboratório, eu posso colocar objetos no confinamento magnético da Terra. Sem problema algum, tá? Quer dizer que não existe satélite. Você tá vendo a porra do satélite passando ali, não é isso ou não? Existe satélite? Exatamente, não tem problema nenhum você pôr satélite no confinamento magnético. Qual é o problema? Inclusive o confinamento magnético é muito mais provado, eu posso provar aqui, como eu estou mostrando os experimentos aí, é muito mais fácil eu provar do que provar que massa atrai massa. Isso aí eu estou esperando até hoje, tá? Massa atraindo massa. Starlink e tudo mais, ou não existe isso? Porra, rios no interior aí não dá internet em qualquer lugar, satélite existe, isso vocês concordam. E o satélite dá a volta na Terra, não é isso? Beleza, isso aí todo mundo concorda, não é isso? Agora... Sim, dar a volta na Terra pode dar circulando uma Terra plana e circular, não tem problema nenhum, né? Dar a volta da Terra precisa ser uma bola para você dar a volta, né? Nas viagens de circunnavegação, você circunnavega a Terra num plano circular. Não tem problema nenhum, né? Se a Terra fosse mesmo plana, você subindo o suficiente e aumentando a capacidade óptica o suficiente, você não enxergaria a África? Tem alguém vendo a África daqui? Não, já falei que não, né? Por que você não está vendo a África daqui? Então eu poderia já expliquei. Ótica, a lei de Snell. fazer outros argumentos mais complexos, mas esse aí é o simples. E uma outra coisa, existe uma simetria entre os modelos de átomo, o modelo do universo e o modelo do sistema solar, não é isso? Você acha que isso é uma mera coincidência? Quando é de cheios e vazios, a parte da maior massa está no centro e as menores estarem em volta, não é isso? Inclusive, o sistema solar não tem planetas aleatórios, eles estão todos em cima da parte onde o Sol tem o maior diâmetro, não é isso? Você acha que isso é tudo coincidência ou existe alguma... Isso aí é um desenho, né? Isso é legal que é um desenho. Essa simetria e não, gravidade, não existe, né? Isso aqui é apenas um desenho que colocam aí para as pessoas acreditarem que isso aqui existe. Mas isso aqui não representa a realidade das coisas que a gente consegue observar no dia a dia, né? Isso aí é uma sugestão, né? Até aí não está dizendo nada, né? Simetria na criação, né? Mas eu tô aberto. Se você quiser me provar que a Terra é plana, me explica aí essa pergunta que eu acabei de fazer. Não tem lugares muito altos aqui que você pode... Já respondi. Sobre o sistema solar ali, né? Aquilo ali não é prova alguma, né? Aquilo ali não é prova alguma. Não provam nem... Então eu faço uma pergunta ao 38. Se a gente tivesse um sol de bosta, tá, 38? Porque, segundo a gravidade, é massa atraindo a massa. Não significa que eles especifiquem que tipo de massa é essa que atrai as outras massas. Se a gente tivesse um sol de bosta, um sol de isopor, ele iria atrair os outros planetas? Com a mesma massa do Sol, só que de bosta? Botar uma lente que inclusive você consegue enxergar para cima, aumentar absurdamente daqui para a Lua. Então faça isso, suba aí, porque você não consegue. Aí eu já faço... Exatamente, né? Daqui para a Lua tá no alto, né? Então você vai ter sim desvios da Lua, né? Óbvio que você nunca vê a Lua, só vê a Lua real e o Sol real quando está no zênite. Fora isso, você vai ver desviada, mas são objetos que estão circulando a Terra. Agora, quando tu olha para frente, aí você vai passar por várias camadas atmosféricas, né? Gradientes, ok? Eu já faço o seguinte, suba no prédio mais alto que a Maçarico, prédio redondo, e tente ver no redondo, como é? O prédio redondo. Ah, prédio redondo, entendi. O prédio redondo, suba no prédio redondo e tente ver Salvador.
Existe um... 40 É isso. quilômetros. Tanto sinal de radar é 2 raiz quadrada de metros em milhas contra a capacidade visual, que é em milhas, raiz quadrada de metro. Existe um limite o quanto você pode enxergar baseado na altura que você está. E esse limite você pode verificar. Existe, né? Vê aí meu vídeo da Ilha de Búzios, tem todos os cálculos de curvatura, não só meus testes de curvatura, tem teste de curvatura pelo mundo inteiro. Se o Renato 38 tiver um tempinho para ver, né? Mas eu sugiro que veja esse, tá? Em que a ilha deveria estar totalmente coberta e eu vejo grande parte dela, e a parte que eu não vi é porque tinha miragem inferior e a miragem inferior oculta a base. Essa é a lei de Snell e Descartes. Lei de Snell e Descartes, ok? Subindo em relação ao nível do mar e utilizando instrumentos de óticos, que é realmente aquele limite, né? Se você tiver qualquer dúvida, pega um lugar próximo ao mar que seja alto e você coloca no limite e você vê se você vê além daquilo ali, você não vê, não é isso? Me arranja uma imagem do Porto da Barra ali, suba, bote um balão, suba ali e tira uma foto da África, então você põe plana. Ok? Mais uma vez, o que dá o limite é a ótica, não é o horizonte. O horizonte sequer é físico, tá? Se você fizer uma time-lapse do horizonte, ele vai variar, como eu já fiz aqui no canal, né? Você faz uma time-lapse, o horizonte varia de altura, justamente por uma questão ótica. Se plano, você aumentando a lente, você vai fazer um zoom, você vai... não é isso ou não? De Noronha, pronto, tira uma foto de Noronha, do Porto da Barra, então, se a porra é plana. Por que não tira? Mentira, porque eu tava debatendo esse assunto com um amigo e ele me mostrou várias teorias, né? Eu digo, baseado em quê, irmão? Tem alguma ciência que explica isso? Ele me falou, né, que acompanhando canais. Eu quero uma ciência que explique isso aí, ó. Você tem aí o vapor de água, um congelado e o outro eu aqueci na panela. É o mesmo vapor de água. Um desce, o outro sobe. Por quê? Se a gravidade é massa atraindo massa, por que o mesmo vapor de água, um desce e o outro sobe? Por quê? Porque mudou a densidade. Densidade é massa sobre volume. É a quantidade de massa dentro de um volume. Aí não tem volume. Aí os vapores de água, tanto um quanto o outro, estão livres no ar. Então não pode ser explicado com densidade. O que mudou aí? Por que a gravidade ele atrai um e o outro ele expulsa? É empuxo. Mas empuxo depende de quê? Da densidade. Mas densidade não é força. Densidade é só a contagem de algo, só o que conta. É igual se fosse 2 metros, está contando a quantidade de massa dentro de um volume. Se aí as moléculas do vapor de água estão soltas no ar, por que uma desce e outra sobe? Simples. Energia. A molécula resfriada, eu retirei a energia dela. Então, o ar ao redor escala essas moléculas. Entende? As moléculas que não têm pouca energia são escaladas pelo ar ambiente. E as moléculas aquecidas, eu fiz o quê? Entreguei energia para elas. Por isso, é elas que escalam o ar ao redor. As moléculas com mais agitação escalam as moléculas com menos agitação. Se você esquentar uma barra de ferro, o calor é sempre transferido o quê? Porque está com mais energia, porque está menos energia. Você vai aquecendo até que a barra de ferro totalmente. Então é assim que funciona na natureza. As moléculas buscam o equilíbrio térmico. Princípio da difusão, condutividade térmica. É isso que faz um corpo subir e descer. Sólidos, quando mergulham no fluido. Se eu pular de um prédio no fluido ar, significa que o ar tem mais energia do que eu. Por isso as moléculas me escalam de uma maneira muito rápida. Se eu pular na piscina, as moléculas de água têm mais energia do que eu que sou sólido. Por isso elas vão me escalar. Para eu ficar no topo da piscina, eu preciso gastar energia, balançar os braços. Para eu me manter no alto, se eu pular de um prédio, eu precisava ter asas para gastar energia, para me manter, sacudir as moléculas e me manter no ar. É isso que faz um corpo cair ou subir. Não é gravidade, porque não tem massa atraindo massa. Eu quero uma prova de que massa. Não vem com balança de Cavendish, que nem o cara, como eu mostrei no vídeo hoje aqui, o cara falando que para provar a gravidade eu tenho que ter uma massa enorme. E não é 2 bolinhas numa balança que vai provar nada, porque ali tem outros fatores, outras variantes que influenciam na balança de Cavendish, que nem é de Cavendish, é de Coulomb, que queria provar força eletrostática. Então, eu quero que me responda aí, ó, algum físico, algum astrônomo, o que é isso aí, o vapor de água
Quando eu tiro a energia dele, ele cai, e o vapor de água, quando eu entrego energia para ele, ele sobe. Por quê? Quando a gravidade falha, cria outra força, empuxa, mas aí que depende da densidade, mas densidade não é força. Densidade, aí não tem densidade porque essas moléculas não estão dentro de um volume, e densidade é massa sobre volume, aí as moléculas estão livres. Explica aí. Bem, essa é a primeira parte, porque o vídeo é muito grande. Depois eu vou fazer a parte 2, tá? Explica. Explica, gente. Eu peço isso para os físicos aqui e ninguém explica. Eu estou esperando a resposta. Aqui o Renato 38, ele falou que realmente nunca estudou profundamente, mas eu creio que se ele ver esse vídeo ele vai entender. É isso, meus amigos. Um abraço e depois eu reajo à parte 2 aqui.